Olá, bom dia, paz do Senhor! Hoje, dia 30 de janeiro de 2021, sábado, o dia que o Senhor com certeza já derramou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, como diz a palavra, e por isso nós estamos alegres, estamos como quem sonha. Por quê? Porque o Senhor é poderoso, é maravilhoso. Nosso Deus é abençoador, Ele se manifesta na sua grandeza, no seu mover, no seu poder, mas principalmente no seu amor. Deus é amor, então que esse amor te contagie, que ele se derrame sobre a tua vida, sobre o teu corpo, o teu físico, o teu organismo, a tua mente, tua casa, tua família, em nome de Jesus, e nós viveremos aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos lendo a palavra do Senhor, estamos meditando nela e cada dia uma porção, um pequeno trecho da palavra, pensando a respeito, depois orando pela nossa casa, pela nossa família e pelo nosso país. Nosso Brasil tem sido motivo da nossa oração dia e noite, não está sendo fácil, a situação, as más notícias, aquilo que a gente ouve a cada dia, a cada momento, nós temos colocado diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, do versículo 35 e diante, 9, 35 e diante. Já estamos terminando o capítulo 9 de Mateus, Mais um dia a gente entra no capítulo 10. Mas eu só quero dizer para você que esse trecho do capítulo 9, mais um bom pedaço do capítulo 10, fala exatamente do comissionamento, da comissão, da escolha dos 12, de como os 12 deveriam se comportar, como deveria ser o discípulo do Senhor Jesus, Agora, de uma maneira mais assim, detalhada, Jesus coloca isso muito bem. E ele começa a partir do capítulo 9, versículo 35, nesse tema de chamado, de comissionamento, de separação, de consagração, preparando, separando aqueles que o Senhor preparou para Jesus, para que eles fossem auxiliares de Jesus e para que dessem continuidade, Lembrem que eu sempre falo para você que unção não é apenas a pessoa reconhecer no outro, mas é a pessoa transferir para o outro. E transferência não é apenas pura e simplesmente falar você está enviado, ou você está comissionado, ou você está colocado nessa tarefa. Não, é ensinar através da própria vida, é através do próprio cotidiano. Então, veja só o que Jesus faz, porque isso para nós precisa ser vamos dizer assim, uma referência para que não apenas nós aprendamos, mas para que nós possamos ensinar, Porque o ensinamento, é muito importante e tudo parte e por causa do ensinamento. Então vamos lá. Bom dia, Bispo Antônio, paz do Senhor, Suzy, Priscila. O Senhor abençoe o Senhor nesse dia, nesse sábado, minha tia Rosália também, bom dia, paz do Senhor, a senhora, tia Alzira também, tios, primos, filhos, netos, genros, noras, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, o Senhor esteja sobre a tua vida, Rosa Araújo também. Um beijo para você, Rosa Araújo, sempre estou orando pela tua casa, pela tua família. Também Magda, Josué, Joel, Deus abençoe a presença, o poder de Deus. Sueli Felintro, Magda, o Senhor abençoe. Kátia, Valtir, a glória, a graça, a presença do Senhor. Elô, Wesley, filhos, presença, o mover de Deus também. Meus pais,
seu Toninho, Dona Nadir, seu João, Dona Dária. O Senhor abençoe, o Senhor guarde, o Senhor proteja, o Senhor livre do mal, o Senhor esteja preservando no seu altar, né? Com a imunidade, com a resistência que vem do alto sobre a vida de vocês, sobre o organismo de vocês, em nome de Jesus. Também quero aqui Eva, Carlos, filhas, genros, netinho. O Senhor esteja sobre a vida do Fábio, Márcia, seu Augusto, Dona Efigênia, filhos, netos, também Luiz Henrique, filhos, a glória, a presença, o poder de Deus sobre Amanda, Fábio, familiares, João, Roseli, Ângela, a glória, a presença, a graça do Senhor, a Ema, Dona Ana Maria, Deus abençoe também vocês, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a casa, sobre os netos, a família, bisnetos, em nome de Jesus, a graça, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada um de nós, vivendo essa comunhão de corpo, essa comunhão plena do Senhor, né, no corpo místico de Jesus, claro, virtualmente falando, mas de coração em comunhão, né? Ainda que estejamos distantes, geograficamente, estamos próximos em comunhão, no espírito, no sentimento, no companheirismo, na amizade, na irmandade, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Bom, então aqui Jesus, como se estivesse agora, depois de tantas situações e circunstâncias, curando, né, andando, as pessoas se achegando a Jesus, Jesus pregando, ministrando, falando sobre o reino dos céus. Havia acabado de descer da montanha, do sermão da montanha, que possivelmente, penso eu, tenha demorado pouco mais de 6 horas, 8 horas de ministração. Então Jesus já não estava, vamos dizer assim, fisicamente falando, já não estava tão vigoroso, né? Porque com certeza estava cansado. E aí começa vamos dizer, o estudo de meio, né? O laboratório de toda aquela palavra que o Senhor havia ministrado no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e agora, a partir do capítulo 8, ele sai a campo com seus discípulos, né? Eu sempre falo, é o médico saindo com seus residentes para fazer visitas monitoradas, né? No mundo, né? Naquela região, para que realmente essa palavra pudesse ser exercitada, né? Essa palavra pudesse ser desenvolvida, não apenas... Olha, e é engraçado isso, né? Porque eu fico pensando sobre essas coisas que a gente está ouvindo das vacinas, né? Que a vacina chegou no 3º estágio. Por que ela chegou no 3º estágio? O primeiro foi a efetivação, né, técnica, né, científica daquela vacina, seus componentes, todo o seu, vamos dizer, a estrutura, toda a composição daquela vacina, os estudos, a ciência, os biólogos, os médicos, os biomédicos, os cientistas, enfim, toda uma classe, todo um grupo de pessoas de trabalho pelo mundo inteiro, né? Quando uma vacina está pronta, a vacina ela não é pronta por um grupo só. A vacina é o resultado de muitos estudos de vários grupos de trabalho no mundo inteiro, né? Que vai desembocar, vai resultar naquela vacina que é o produto final. Mas fora isso, depois que a vacina vamos dizer, é fabricada, chega no produto final, agora tem uma outra parte, que é a parte da pesquisa em relação à efetividade daquela vacina. Aí é conclamado lá pessoas, né, de várias etnias,
do mundo inteiro, né? Não pode ser somente de uma etnia, mas tem que funcionar, ela tem que ser testada em pessoas, por exemplo, nós aqui brasileiros, em pessoas de raça miscigenada, né? Nós não somos nem negros nem brancos, né? A maioria da população brasileira é uma população miscigenada. Por quê? Porque é a junção de várias raças, né? A gente não pode assim aferir como afere em outros países, né? Branco e negro, né? Indígena, cor amarela, cor vermelha, cor branca, cor negra, não tem, porque nós somos miscigenados, né? Então, essa vacina tem que passar por o maior grupo de pessoas possíveis, né, para ver da eficácia dela. Aí depois tem um estudo, aí se verifica tudo, aquela coisa toda, volta para o laboratório, agora com os dados, vamos dizer assim, mais consistentes do valor daquela vacina, da capacidade daquela vacina em relação à pandemia, por exemplo, e aí é que o produto final, agora certificado, agora com experiência comprovada, é que ele vai ser produzido e distribuído para um povo, para uma nação, para um país, enfim. Eu ouvindo todas essas coisas, né, eu pensando sobre a palavra de Deus, que é exatamente o que o Senhor Jesus faz, que quebra, né, qualquer parâmetro religioso, de uma placa de igreja ou de uma defesa de uma tese doutrinária. Por quê? Porque Jesus vai a campo com aquela palavra. Jesus ele sai do Sermão do Monte e imediatamente o livro de Mateus é feliz nisso, porque o livro de Mateus mostra que a partir daquele momento, quando ele desce, capítulo 8 de Mateus, ele já se depara com o leproso. Porque o leproso significaria, na tradição rabínica, né, no Talmud, né? Talmud o que é? Talmud é um livro compilado por vários mestres, vários rabinos, né, a gente chama hoje, a gente sabe, né, de escribas, ou fariseus, ou anciãos, ou rabinos, né? Então o Talmud é, na verdade, a compilação da interpretação da lei. A questão toda é que, depois de muito tempo, essa tradução ela ficou tão rebuscada que abafou a própria lei de Moisés. Jesus vem no livro de Mateus e ele depura novamente essa lei e ele revisita a lei de Moisés, por exemplo, Êxodo 20, 21, 22 e 23. Então ele revisita, tirando todas essas, vamos dizer, esse rebuscamento interpretativo. Mas isso não significa que não havia, sim, a intenção de falar sobre a palavra de Deus. E Jesus pontua. Em muitas passagens, Jesus não fala só da lei, mas ele fala da tradição rabínica, né? Ou seja, ele observa a tradição também. Veja como o Senhor é perfeito. Então, quando Jesus desce e ele se depara com o leproso, ele se depara com aquilo que a tradição dizia, que somente o Messias, o enviado do Pai, do Deus vivo, do El Shaddai Adonai, né, e se manifestaria o Yeshua HaMashiach, ou seja, o Jesus ungido, Jesus Cristo, se houvesse a confirmação de uma cura e de uma libertação de um leproso. Exatamente, o primeiro que se encontra com Jesus é exatamente o leproso. E assim vai por toda, né, a obra de Jesus agora no balão de sair, no laboratório. Agora a vacina já está pronta, né? A vacina já foi experimentada em laboratório. A vacina já foi ensinada, ela já foi exposta. Agora ela vai passar por esse processo. A palavra de Deus vai passar por esse processo. Um processo de entendimento, um processo em que a contextualização do dia, do momento,
das demandas, das contingências, da realidade de cada um, será agora aferida a partir e por causa dessa vacina. Agora não é a vacina mais, mas é a palavra de Deus, né? É a palavra do Senhor, é o sermão da montanha sendo agora exercitado, desenvolvido em campo, né? Estudo de meio, como diz na faculdade, né? Então é isso que o Senhor Jesus está propondo. E aí vem Mateus 8 e 9, que é exatamente esse ambiente hostil, esse ambiente de necessidade extrema, esse ambiente de desespero, de tragédia. Mas Jesus sai com os seus discípulos a campo e começa a exercitar essa palavra. Até que agora, versículo 35 a 38 de Mateus capítulo 9, o Senhor dá o desfecho e aí começa uma nova etapa, né? Ele fecha um ciclo e começa um novo ciclo dentro do ministério de Jesus Cristo. Veja só. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Essa palavra precisa ser exercitada. Essa palavra precisa mostrar a sua contundência. Essa palavra precisa mostrar o seu vigor, a sua vitalidade, a sua saúde. Será que realmente ela consegue anular, inocular a ação dessa contaminação? A ação da perdição, do pecado, da transgressão, da iniquidade, né? Da pequenez humana, de restaurar o homem caído, o gênero humano caído? E é exatamente essa avaliação que Jesus coloca e que Mateus deixa tão claro nesses versículos. Diz aqui: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Primeiro, ensinando nas sinagogas. Em nenhum momento Jesus despreza aquilo que já havia acontecido, mas ele acrescenta. Eu sempre falo para você, né? O maior desafio de um servo de Deus, de alguém que teme ao Senhor, não é rechaçar, mas é acumular, é acrescentar, é entender que o Senhor está na direção de todas as coisas, até mesmo em situações e circunstâncias desfavoráveis. Exatamente o que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Primeiro, percorria todos os locais. Ou seja, ele não estava dentro de quatro paredes, mas ele estava convivendo, né? Fazendo do cotidiano a sua plataforma de ensino e de exame da palavra de Deus em relação à contingência humana. Segundo, ele ensinava nas sinagogas, ou seja, sinagoga era o ponto, né? Era um ponto de encontro do povo de Deus. As sinagogas, elas começaram a existir a partir do cativeiro da Babilônia, quando o povo que estava desterrado, né, tinha saído da terra, né, agora era escravo, era dominado pelos caldeus, depois por outros povos, mas primeiro pelos caldeus, e aí alguém começou a se reunir em locais que eram no começo casas, depois essas casas passaram a ser separadas só para isso, só para o estudo da Torá, né? Aí se levantam os mestres, se levantam os rabinos, né? A partir desse momento, porque essas casas foram chamadas mais tarde de sinagogas, que era a extensão do templo, né? Que era o ambiente de comunhão do povo, em lugares que não era Israel, era outro lugar, era outra região. Assim aconteceu por causa da invasão dos caldeus, lá dos babilônios, depois medo-persa, depois dos gregos, entendeu? Então a sinagoga tomou vamos dizer, esse espaço na tradição judaica, até os dias de hoje as sinagogas têm pelo mundo inteiro, né? Então Jesus ensinava na sinagoga.
Ele também era mestre, ele também era reconhecido mestre. Não era qualquer pessoa que entrava na sinagoga, abria um pergaminho e começava a falar. Pô, tinha que ter autoridade para isso. Então Jesus era o rabino, era um escriba, era uma pessoa reconhecida que conhecia a palavra. Eu poderia dizer, não estou falando na questão política da posição, mas ele era um fariseu nesse sentido. Porque quem é o fariseu? O fariseu é o escriba, ou seja, aquele que sabe ler e escrever. E o escriba compila, ele não apenas lê e escreve, mas ele copia, ele reproduz a palavra de Deus. Agora, o que faz o mestre? O mestre tem todos esses atributos, tem toda essa prerrogativa, mas ele tem mais, ele interpreta a lei, ele tem força, capacidade de sabedoria, de entendimento, de discernimento, não apenas de conhecer a Deus, não apenas de conhecer a palavra, mas de interpretar a palavra, que é a posição de Jesus. Tanto é que você vê em muitos casos Jesus sendo chamado de rabi, rabone, rabino, mestre, né? Então você tem todo esse escopo, todo esse pano de fundo. Quando Jesus começa a falar, ele começa a ensinar. Ensinar o quê? Alguma coisa que ele está falando diferente? Não, porque ele está fazendo alusão à palavra de Deus. Ele está fazendo alusão aos 613 estatutos de Moisés e toda a lei do Senhor, do Pentateuco, né? Dos livros históricos, dos livros proféticos, dos livros poéticos e dos livros dos profetas maiores e menores. Simples assim. Jesus não acrescentou nada. A palavra do Senhor fala, a gente já leu, né? Mateus, que o Senhor não veio contra a lei, mas ele veio cumprir a lei, ele veio obedecer a lei. Então Jesus ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte. Então, olha, vamos pegar essa linha de raciocínio. Primeiro ensino, depois prega e depois cura. Exatamente o ministério que nós, como povo de Deus, como servos do Senhor, como discípulos de Jesus Cristo, precisamos sublinhar, destacar no nosso modo de vida. Primeiro, ensinar. Segundo, pregar. Terceiro, curar. Em todos os sentidos, né? Não é uma coisa ou outra, em toda maneira de vivermos, convivermos, porque é uma palavra que precisa não apenas ensinar, mas ela precisa ser vivida, ela precisa ser exposta através da minha vida e do meu cotidiano, dos meus problemas, das minhas dificuldades, da minha tristeza, da minha angústia, da minha vitória, da minha alegria, das minhas conquistas, das minhas derrotas. Enfim, é uma palavra que ela precisa ser completamente exercitada. É como se fosse uma vacina mesmo. Diante da exposição, diante de vamos dizer assim, um mapa, uma quantidade de vírus, como eles chamam, né? Cepa de vírus e tal, essa vacina ela tem que dar conta. A palavra de Deus, ela precisa ser tão exercitada, desenvolvida pela minha vida, pela maneira que eu vivo, que eu preciso viver, que essa palavra passa a ser um acessório importante e imprescindível dentro de todo o meu cotidiano. Exatamente isso que Jesus está fazendo. Ele está contextualizando como? Ensinando. E veja só o que fala, não vou ler todo, porque a gente vai passar ainda por essa passagem, mas veja só o que fala Mateus 28, que eu acho maravilhoso, essa frase do Senhor Jesus. Diz assim, Mateus 28, versículo 19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu acho essa frase tão sábia, tão profunda, né? A gente poderia conversar várias horas só a respeito dessa frase.
ensinando a guardar. Ou seja, não é apenas ensinar uma palavra, uma decoreba, um versículo, não, é muito mais do que isso. Ensinando a guardar, não é apenas ensinando, mas o grande desafio da palavra de Deus na nossa vida é que nós guardemos a palavra. A Bíblia fala no livro de Salmos, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu preciso guardar, aprender a guardar. Por que aprender a guardar? Para ficar com mais, vamos dizer assim, com mais conhecimento de tais e tais versículos? Não. Mas é guardar a palavra, não de uma maneira teórica, mas de uma maneira prática, palatável, diante da demanda que eu estou exposto. Então o que Jesus estava fazendo com seus discípulos não era apenas ensinar, porque até porque Jesus não fala nada dele. Cada vírgula, cada ponto está na lei de Moisés. Tudo que Jesus fala, em nenhuma frase, em nenhuma vírgula, nenhuma palavra, ele cria de si. Não obstante ele poder fazer isso. Mas ele disciplinadamente, de maneira obediente, ele não faz isso. Mas tudo que ele faz e tudo que ele fala está totalmente baseado na plataforma da lei de Moisés. Totalmente. Ipsis literis. Do começo ao fim. Então, quando Jesus está falando, ele não está falando de ensinar a palavra, até porque um judeu, possivelmente, a maioria deles, né, desses homens que estão com Jesus, quando chegou nos 14 anos, entre 12 e 14 anos, eles fizeram chamado oral, sabia? Aqui é que Jesus foi separado aos 12 anos para o rabinato. Quando seus pais o buscaram e viram que ele estava no templo conversando com os doutores da lei. Ali, né? Porque todo menino de 12 anos, 13, 14 anos, ele é separado. Ou bem, ele conhece a palavra e vai ter a sua vida, será discípulo do seu pai, aprenderá o negócio do seu pai, para que o negócio do seu pai, o negócio da família tenha continuidade. Isso é normal. Ele chama de bar mitzvah, né? No hebraico. Agora, outros, que são poucos, eles são aferidos e aí os rabinos colocam aquele selo, não é de maneira visível, estou falando assim de maneira pedagógica, né? Eles colocam aquele selo naquele rapaz, esse aqui vai ser separado para o ensino. Por quê? Porque percebem não apenas o conhecimento decor de toda a lei, todos os livros históricos, proféticos, menores e maiores, os livros poéticos, né? Mas ele tem uma profundidade nesse conhecimento, não é apenas uma decoreba. E é quando Jesus é separado, por isso que depois as pessoas o chamam, quando ele faz aos 30 anos, quando ele chega à sua maioridade, segundo a cultura, e o pessoal chama ele de mestre, entendeu? Então, Jesus, ele não apenas ensina, mas ele vive a palavra. Daí, as pessoas observarem que ele falava, né, quando ele está saindo do Sermão da Montanha, que ele falava como quem tinha autoridade. Por quê? Era uma palavra experimentada. Era uma palavra vivida, era uma palavra completamente conectada com o contexto de vida, com o cotidiano que Jesus tinha. Aí a diferença. Então, a palavra do Senhor que nós lemos em Mateus 28 diz assim, ensinando a guardar, ou seja, eu tenho a palavra, eu deposito ela no meu coração e exercito essa palavra. Essa palavra é verdade na minha vida. Não é apenas uma decoreba, não é apenas uma religião, faz parte da minha vida. Tem lastro, tem baldrame, tem base, tem uma rocha por debaixo,
fundamentando tudo que eu vivo, tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu sinto. É isso que é fazer discípulo. O que é fazer discípulo? É exatamente o discípulo desejando fazer o que o mestre faz. É desejando tanto que discípulo e filho, mestre e pai, no hebraico, no contexto hebraico, significa exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque eu quero tanto, eu quero ser igual a ele, eu quero fazer o que ele faz, eu quero pensar como ele faz, não por decreto, não por dever, não por pressão, mas por desejo. Então fazer discípulo significa, em outras palavras, aquilo que eu desejo viver, aquilo que eu vivo e aquilo que eu ensino, precisa estar tão impregnado em você que você deseja ser como eu. Como Paulo diz mais tarde, né? Se vocês me imitarem, vocês vão estar fazendo correto, porque eu imito a Cristo. Então imitar é o desejo do discípulo, é o desejo maior do discípulo. Não é ser igual ao mestre, mas é imitar o mestre, para que ele possa andar por sobre os mesmos passos, pegadas que o seu mestre andou. Então fazer discípulo é exatamente o que Jesus está fazendo aqui, ensinando na sinagoga. Segundo, pregar o evangelho. Aí sim, para os de fora, pregar, que é aquilo que a igreja conhece muito bem até, que é evangelizar, é pregar, e indo pelos campos e valados, como diz a palavra, num texto mais clássico do português, né? Campos e valados, né? Ninguém fala mais assim, mas ir pelos campos e valados e pregar o evangelho. Claro, existe esse contexto, com certeza. E em último lugar, curando toda sorte de doença. E lógico, por resultado, né, pela necessidade, haveriam e há curas, ministrações, maravilhas, sinais. Por quê? Estão nelas próprias fechando o ciclo? Não. Mas é porque foi ensinado, foi pregado e, por último, para aliviar a dor, com certeza, o povo de Deus tem essa prerrogativa. Então, quando Jesus fala tudo isso, ele já está preparando o ambiente para aquilo que ele fará mais tarde. A gente vai ler Mateus 10, 11, sobre o chamado, a constituição, o que significa ser um discípulo. Mas o que a igreja se esquece, o que o povo de Deus esquece, que viver o evangelho não é apenas ir numa reunião solene, num evento, né? Eu falo que hoje em dia não tem mais culto, tem evento, né? Tem, como é que chama? Entretenimento. A pessoa é quase como vai no teatro, né? Tem que ter ar-condicionado, tem que ter departamentos, estrutura, uma plástica, um louvor, instrumentos, equipamentos, e uma pessoa muito boa, eloquente, que domina aquele assunto e que fala como ninguém. A filosofia, a psicologia, a terapia, e todos... Oh. Aí a pessoa depois passa aqueles minutos, não pode ser muito, hein? Ninguém aguenta mais que 30, 40 minutos, já exauriu, né? Aí a pessoa fala amém e volta para casa bem, com a sua alma penteada. Isso não é evangelho. Porque o evangelho é a segunda-feira, é a terça-feira, é a quarta-feira, né? É a gripe, é a pandemia, é o Covid-19, como eu, por exemplo, vivendo na pele o que significa Covid-19, né? Dia a dia falando para você, hoje eu tô assim, olha como eu tô, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Então, vivendo as agruras, a tristeza, a angústia, o desânimo, e ao mesmo tempo vivendo aquilo que diz a palavra, com o meu Deus eu salto o quê? Muralhas. Com o meu Deus eu salto muralhas. Ainda que não haja, né, ovelhas no pasto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na videira, eu todavia farei menção do Deus da minha salvação e andarei altaneiramente, como diz a palavra.
Então, é exatamente esse evangelho. É o evangelho experimentado, examinado, ensinado. Ensinado através da minha vida, através daquilo que eu vivo, através daquilo que eu expresso, eu manifesto. Esse é o evangelho, que é muito pouco vivido, que é muito pouco ensinado. E por isso nós temos um país que dizem, pelo menos a revista Veja diz, com mais de 40 milhões de evangélicos. E aí? É tanta gente evangélica, né? E cadê eles? O que está acontecendo? Quais as circunstâncias, né, desse evangelho que um Brasil que, com os índices de criminalidade, de corrupção, né, estando lá nos primeiros, no ranking dos primeiros, quando é negativo, né, quando é desfavorável, de criminalidade, de corrupção, enfim, aí você já sabe mais do que eu. Então, que evangelho é esse? Que está sendo ensinado, que está sendo vivido, que está sendo examinado, que está sendo experimentado na sua eficácia, na sua contundência, na sua vigorosidade. É esse evangelho? É esse Jesus? É esse Deus? É esse Espírito Santo? É essa trindade que habita nesses, entre aspas, evangélicos? Que diz a palavra, eu sou o santuário de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. E Jesus bateu na porta do meu coração e abri, e ele saiu comigo, quer dizer, a trindade está em mim. É esse evangelho? Com esses índices, com essa tragédia anunciada que está acontecendo no Brasil inteiro. Pessoas carregando balão de oxigênio, porque nem oxigênio tem. É esse evangelho? Tem certeza que esses, entre aspas, 40 milhões de pessoas estão agindo com o evangelho? Né? Aquilo que eu falo para você, eu já estou terminando. Né? Já pensou um dia que a gente chegar no céu e a gente está num grupinho, pô, você viu e tal. Aí de repente a gente vê passando assim, né? Perto da gente. Noé, Elias, Abraão, Isaac, né? Josué, Moisés. Aí a gente pega, pô, será que a gente vai conversar com ele? Ah, vamos lá, vamos ver se ele... Oi, tudo bem? É que a gente é da nossa geração, tal, agora a gente está aqui no céu. E aí vem Moisés, poxa Moisés, conta para mim, o que foi levantar o cajado e o mar se abrir? Ô Moisés, o que foi orar, né? E clamar diante do Senhor as cordonizes, o maná descer do céu, meu Deus, aquela coluna de fogo, a nuvem da glória do Senhor, o que foi tudo aquilo? Elias, você orou, o fogo desceu. Josué, você orou, o planeta parou. Houve um atraso na Terra, no planeta Terra, na constelação, em todo o firmamento, porque você orou. Aí eles vão contando para nós, e a gente fica assim, embasbacado com todos os testemunhos, né? Aí a gente pergunta, Noé, Deus falou com você uma vez. Deus falou com o senhor, o senhor Noé, uma vez. E o Senhor costurou, esculpiu, né, uma arca por quase 100 anos, de uma palavra de Deus, 100 anos antes. Uma arca que ficou, sei lá, no total, quase 300 dias. Né? Depois a arca se desmanchou. Deus falou uma vez, você fez um trabalho de 100 anos para usar uma arca por, no máximo, 1 ano. Como que foi isso? Né? Como que foi isso? E aí eles contam toda a história, depois eles perguntam para você assim, ô Cida, ô Rosa Araújo,
Ou minha tia Rosália, ou Magda, Késia, que está aqui. E vocês? E vocês? Conta para mim o que é ter a Trindade no coração. O que é teu Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em você. O Elohim, né? Uma unidade composta da divindade no teu coração. O que é ser morada do Deus Altíssimo? Aí o que você vai responder? Bom, agora não. Agora é com cada um. Mas esse é o Evangelho que eu preciso viver, que eu preciso expressar, que eu preciso transbordar, que é exatamente o que Jesus ensinou. Ele saiu, né? Alguém já disse que a obra de Deus é assim. A obra de Deus se faz com joelhos que se dobram, com as mãos que ofertam e com os pés que avançam. Esse é o Evangelho. E que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela palavra do Senhor, que se manifesta e operacionaliza toda a sua consistência, toda a sua autoridade. De quem está falando? A autoridade de Jesus Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A glória, a presença, o mover do Senhor, a palavra de Deus se expressando sobre nós. Por isso derrama-te, ó Deus, quebra qualquer lacre, qualquer limite e manifesta-te, Senhor, sobre nós e através de nós. E nós faremos e estabeleceremos com certeza o reino dos céus aqui na terra, como embaixadores, como representantes que fomos enviados. Por isso derrama-te sobre nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, tudo que somos, tudo que temos. Abençoa, visita nossos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos lares, visitando as nossas artérias, veias, coração, fígado, rins, tendões, nervos, coluna, ciático. Derrama-te curando, visitando olhos, ouvidos, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com teu poder, derrama-te, ó Deus, com teu mover. Ressuscita, cura, visita, restaura, renova, reconstrói. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país. Sara a nossa terra, o nosso Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Quantos são os enlutados, as famílias tragicamente mutiladas pela pandemia, por essa situação. Senhor, tem misericórdia, cura o nosso povo, restaura, visita. A tua palavra diz que aquele povo estava como ovelha sem pastor. Quantas vezes eu vejo a expressão dessa frase no nosso país? Tem misericórdia, Senhor. Cura a nossa terra, perdoa o nosso povo, perdoa a nossa iniquidade, perdoa-nos, Senhor, pelo sangue do inocente que está derramado sobre essa terra. E cura, visita, restaura, renova. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta em nome de Jesus. Sabe por quê? Ninguém pode se separar do amor de Deus. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Também nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Nada e ninguém pode te separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Porque a Ele é dada toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Um sábado maravilhoso, poderoso, e nós voltamos aqui amanhã, domingo às 10 horas da manhã. Um beijo para você, fique na paz, tchau, tchau.